E aí, galera? Muito boa tarde, gamers. Ai, tô aí de novo, falando mais uma vez sobre Game Dev. Inclusive, é bom fazer um adendo e me desculpar com vocês. Semana passada eu não consegui fazer o vídeo, porque eu tinha uma viagem programada e eu esqueci que eu estaria na estrada. Então eu não antecipei nenhum vídeo e eu não consegui gravar lá também. Então acabamos ficando sem. Eu tô tentando adiantar mais uns para não deixar isso acontecer, porque semana que vem eu vou viajar de novo, então tá meio um pouquinho mais corrido. Mas hoje a gente vai falar sobre narrativa desse nosso projeto, o nosso preâmbulo de projeto, na realidade, né? Para quem não sabe, meu nome é Oliveira e eu tô aqui na missão de me tornar um game dev, o maior game dev do sul do mundo. Para essa ambição, para esse projeto se concretizar, eu estou estudando esses 4 pilares aqui: arte visual, áudio, a narrativa. E eu elenquei, né, esses tópicos dentro de cada um deles para a gente desenvolver aqui e conversarmos sobre isso. A ideia é... Na realidade, a ideia é que vocês vão ver os outros vídeos que eu explico essa porra. Mas, para quem não sabe ainda, a ideia é que em abril do ano que vem eu vá para o Japão para buscar um jogo que vai ser a referência de um... vai ser a referência que eu vou estudar a fundo para criar a minha visão desse jogo, né? Vou tentar recriar uma fatia desse jogo, né? Utilizando os sistemas, a arte, enfim, todos os recursos que ele tem disponível, trazendo algumas melhorias e alguns da minha visão também, né? É importante deixar muito claro, eu não sei nenhum desses assuntos, eu não domino nenhum desses assuntos. Alguns deles eu comecei a estudar há um pouco de tempo, outros um pouquinho mais de tempo, mas nenhum deles eu sou referência ou qualquer coisa assim. Então a ideia de estar documentando isso aqui é para vocês me verem tentando aprender essas coisas e vagarosamente perdendo minha sanidade, porque eu tô ficando maluco com essa porra. É muito divertido, mas eu tô ficando louco. Enfim, de todos esses tópicos que temos nessas verticais, só consegui finalizar o concept art, que inclusive era o único assunto que eu dominava um pouco mais, que eu tinha a impressão que eu dominava um pouco mais. Mas mesmo assim acabou demorando pra cacete pra conseguir fazer. E assim, eu não sou nenhum tipo de perfeccionista, eu não me prendo muito a esses detalhes, mas para tentar deixar passável, né? Deixar na média, pelo menos, acabou tomando um pouco mais de tempo. Até porque dentro desse assunto tem vários outros assuntos dos quais eu não domino, a mesma coisa que vai ter em modelagem, na jogabilidade, por aí vai. Mas enfim, eu estava tratando, né, de cada uma dessas verticais de maneira linear, vamos dizer assim. Eu queria terminar cada uma delas antes de seguir para a próxima. E a sugestão de um amigo meu, né, a sugestão do Max, foi que repriorizássemos essas verticais. Então, ia ser mais fácil criar conteúdo se baseando numa coisa mais prática, mais tátil, né? Então, assim, ter a narrativa mais clara é muito mais fácil da gente conseguir desenvolver em cima, porque a gente sabe quais são as motivações dos personagens, qual é a história, qual é o mundo que eles estão inseridos, e eu realmente concordo com ele. Eu acabei fazendo esse planejamento aqui bem... Nossa, só agora que eu vi que minha cara tá na frente. Enfim. Desculpa aí, guys. E eu acho que foi uma excelente sugestão. E a narrativa vai ser muito importante, né, como uma base para a gente desenvolver todo o resto. E eu acabei escolhendo, né, de forma linear, assim, porque, querendo ou não, a arte visual é o que eu tenho um pouco mais de domínio do que o resto. Só que se for fazer assim, vai ser um pouco, na realidade não, muito mais complicado, porque eu não tenho a menor ideia de como estruturar a parte de áudio. Eu teria que adiantar muitos estudos, apesar de que eu tenho os equipamentos. Mas, assim, corremos o risco de não conseguir ter uma coisa pronta até o prazo final. Que não tem nenhum grande problema, na minha opinião, porque o projeto mesmo vai se iniciar ali por abril. Mas isso daqui é um desafio interessante, então eu queria conseguir entregar o máximo possível. Eu vou reajustando ele de acordo com o que vai acontecendo. E uma outra coisa que eu fiz também, para mostrar aqui para vocês, é o remanejamento desse projeto, né? A repriorização dele. Então, eu coloquei em cada um dos tópicos a ordem que a gente está tratando deles agora. Então, é o concept art, história, enredo e por aí vai. Então, a gente vai tentar realmente focar nessas duas partes iniciais,
Hoje eu já finalizo a narrativa aqui com vocês. Depois a gente vai voltar aqui para a área da arte visual, falando da modelagem 3D, porque ela e a animação andam de mãos dadas, né? Então, isso daqui tentar avançar em paralelo. Passamos para a parte de sistemas e por último vai ser a parte de áudio. Por quê? Porque, a gente está fazendo um jogo de videogame. Então eu preciso ter um jogo, eu preciso ter um sistema. Não posso ter um áudio sem jogo. Então, se eu fosse priorizar da forma que estava previsto, ia dar enrosco. E admito que foi uma ambição muito grande e eu supervalorizei as minhas habilidades e eu subestimei o tamanho desse buraco. E agora eu tô vendo que, assim, perdão no francês, eu tô fudido. Mas enfim, vamos tocando o barco à medida que dá. Mas, enfim, voltando ao que interessa. O que vamos tratar aqui hoje? A gente vai falar da história, enredo e narrativa. Eu coloquei tudo isso em um pilar só. E estou trazendo a narrativa, né, que ela é o pilar em si, mas eu acho que é bacana a gente ter essa distinção e ter essa conversa também. Qual é a diferença entre eles três e o que eu estou considerando nisso? E levando, né, em conta que a nossa referência, para vocês que não sabem, recomendo de assistirem os outros vídeos, me deem audiência, porra, é que a minha referência são jogos de Play 1. Então, os jogos que eu estou usando de referência têm histórias muito simples, levemente cômicas, que era muito padrão de jogos de plataforma da época. Então, eu estou tentando trazer isso para cá. Numa narrativa mais simples que eu tinha imaginado antes, ele estava muito sério. E isso também aconteceu no desenvolvimento dos personagens. Eu não sei qual dos vídeos anteriores eu falei sobre eles, mas vocês podem ver claramente que os designs deles estão muito sérios. Não pareciam designs de PlayStation 1. E até em uma das lives, a única live que eu fiz na realidade, que eu tava fazendo os desenhos ali ao vivo, eu tava me queixando disso. E foi até o próprio Max que recomendou a priorização da repriorização, né, dos pilares ali. Recomendou uma simples mudança no nosso protagonista. E assim, o design dele agora pra mim tá excelente. E tá muito mais fiel à referência. Então é isso que eu tô tentando resgatar aqui também. Qual é a diferença entre esses três pontos, né? A história é o que acontece. O que acontece com o mundo, qual é o que está acontecendo, né? O enredo é a ordem que esses acontecimentos acontecem. Então a história e enredo elas são muito relacionadas. E a narrativa é como essa história, como que esse enredo é contado, né? Então eles têm uma distinção técnica entre cada um deles. E eu vou discorrer um pouquinho mais aqui para vocês sobre quais são essas diferenças, né? A primeira delas é a história. E, de novo, né, resgatando o nosso modelo de Play 1. Ao invés de ser a jornada do herói que vai resgatar um reino ou qualquer coisa assim, eu pensei em botar um pouco mais de tempero nesse ângulo. E assim, basicamente tem um mundo fantasioso, né, um mundo de alta fantasia. E um dragão sequestra o cavalo do protagonista. Ele sequestra o cavalo ali do nosso cavaleirinho, que inclusive é o motivo pelo qual ele está andando a pé. E ele vai ser... O dragão vai se abrigar num castelo local ali para almoçar a porra do cavalo. E o cavaleirinho vai tentar resgatar o brodinho dele, o cavalo dele. Então... que inclusive é um brinde para vocês aqui hoje. Vocês vão ter um deleite para os olhos no final do vídeo, que é a obra-prima desse cavalo. Então essa aqui é a nossa história. Esse é um recorte do mundo. Isso é a missão do que o nosso personagem tem que fazer. É o que é o nosso motor. Essa é a nossa força motriz dentro desse jogo. No enredo, ele é a ordenação, né, desses fatos. Então basicamente assim, olha, para resgatar o cavalo dele, ele vai ter que passar por desafios, né? Porque, tipo, ele vai ter 2 guardiões e no final da jornada dele ele tem que enfrentar o dragão, que é o último boss. Cada um desses guardiões é um boss em cada uma dessas fases. E o dragão é o boss, o chefão, né, da última fase aqui. E é basicamente isso, tipo, esse é o enredo. Essa é a história sintetizada nas etapas do que queremos contar, né? E o último ponto, que é a narrativa, que é como vamos contar essa história, né? Então, assim, como é um jogo muito simples, não tem nem muito que ficar viajando, vai ser muito da percepção do personagem, né? Vai ser tudo
contado através da ótica dele. Dá para colocar ele fazendo comentários específicos sobre o que está acontecendo. E eu vou discorrer um pouquinho mais sobre os personagens um pouquinho para frente. Mas eu acho que o principal recurso que a gente pode usar aqui na narrativa é um mecanismo narrativo chamado narrativa ambiental. Para quem não está familiarizado com esse termo, ele se utiliza da interpretação visual do que você está vendo. Então tem muito jogo que faz isso. E na minha opinião, os melhores a fazer isso são os jogos da franquia Soulsborne, né? Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, Elden Ring, Sekiro também. Eles têm uma história, eles têm uma narrativa, mas muita coisa pode não ser captada pelo jogador, mas muita coisa visual, tem muito recurso visual que ajuda a avançar essa história, né? Ajuda a narrar os eventos sem ter que ter nada escrito, sem ter que ter nada falado. É um recurso visual muito importante. E isso a gente pode usar aqui, de, sei lá, o castelo, a hora que chegar no castelo, ele tá com parede quebrada porque o dragão entrou lá e ele não entra pela porta. Então isso já é um recurso visual. Não sei, ter grama queimada perto de onde o dragão tá, porque o dragão gosta de fogo. Então são essas coisas, tipo, eu não preciso contar para vocês, mas vendo esses recursos visuais ajudam muito a ter essa interpretação, né? Isso eu acho um recurso muito, muito bacana. E aqui eu já vou começar a falar sobre os personagens. Se ainda não tinha ficado claro para vocês, telespectadores, eu me baseei muito em Don Quixote. É um livro que eu gosto muito. É o maior motivo para ele ser um lanceiro, além do fato de eu achar que tem um design interessante essa arma e ela é bem dinâmica, mas eu gosto muito de Don Quixote. Então o personagemzinho é baseado nisso. E para fazer essa humilde homenagem, eu coloquei o nome dos personagens, com exceção do cavalo, em referências Don Quixotianas. Não necessariamente do livro, mas eu pesquisei um pouco mais sobre o autor, sobre uma série de coisas, e não estava encontrando nomes muito bons. Então eu dei um passo para trás e fui pesquisar sobre o berço do cara. Ele é da Espanha, então o nome da maior parte dos personagens, se não todas eles, são cidades espanholas. Então, e é um trocadilho muito engraçado também, porque o meu nome é em espanhol, então é isso. Então, nosso personagemzinho aqui principal, o Vigo, a personalidade dele é que ele é o típico protagonista de shonen. Ele é baixinho e esquentado, que eu também acho que é muito engraçado. Como eu já falei na ideia principal do jogo e no episódio dos concepts, eu acho a ideia de um personagem pequeno carregando uma arma grande engraçado. Então ele é um cavaleiro em treinamento e as características dele são, tipo, ele é muito esquentado, ele é bem resiliente porque ele vai passar bastante perrengue nessa jornada. Companheirismo é uma coisa muito forte nele, por isso que ele vai resgatar o caballo dele. E ele é baixinho, é uma característica física dele, e vai ser muito bacana também tentar implementar isso no jogo, porque eu quero que os chefões sejam bem grandes. E eu não tenho a menor ideia de como a gente vai fazer isso, mas enfim, isso é um problema pro futuro, né? Então esse é o nosso protagonista. Esse daqui vai ser o primeiro chefão, o nome dele é Cadiz. As características dele são que ele é muito preguiçoso, desatento e cabeça dura. Inclusive eu até achei um jeito de deixar mais cômico isso, de dar características cômicas para os personagens, né? Inclusive os vilões. Então no caso dele é para ele ser tipo o porteiro do reino, e ele é tão distraído e tão desinteressado com o trabalho dele, ele não prestou atenção que uma porra de um dragão invadiu a terra dele. Tipo, invadiu o castelo que era pra ele estar protegendo. E a gente vai tentar entrar nesse mesmo lugar, ele quer barrar a gente pra mostrar trabalho, pra mostrar serviço. Então, por isso que ele tem uma chave aqui, porque é a chave do portão que a gente precisa passar. E é isso. E ele é cabeça dura porque não tenho que ficar explicando pra ele. Ele vai ter que meter porrada nesse caboclo. O próximo boss, que é o meu favorito, é Reus, não sei como se pronuncia isso. Vocês, fãs da Espanha, me corrijam se eu estiver falando asneira. E esse daqui, que eu acho que ele tem um design mais absurdo, mais agressivo. Inicialmente eu tinha pensado que, tipo, onde o dragão tá, ele corrompe as coisas e tal. Só que isso aí é muito trevoso. Eu acho que a gente precisa de ter alívios cômicos para essa história.
Então, ao invés de fazer isso, eu preferi deixar ele como um cosplayer. Tipo, ele tenta se vestir dessa maneira porque ele quer parecer o mais próximo de um dragão. E eu achei isso engraçado, essa ideia. Então ele é um cara exageradamente grande, que é fã de dragão, quer se vestir assim. Ele viu que o dragão invadiu o reino, ele também foi lá pra visitar, pra ver, enfim, pra pagar tributos pro dragão que ele paga pau. Ele é bem atrapalhado, que inclusive uma das características que eu queria colocar aqui é que essa roupa dele, essa armadura dele é muito descolada, mas não é nem um pouco útil, porque ele não consegue enxergar nada. Então eu quero tentar transmitir isso também nas animações dele, tipo, na hora que ele for se mover, na hora que ele for que a gente for brigar com ele. Que inclusive é para ele ser a segunda fase, né? Então a gente ainda tem que ver se vamos conseguir desenvolver tudo isso. Se tiver que priorizar alguma fase, eu gostaria muito de fazer a dele. Mas ele também tem que me preocupar com 3D, porque ele tem mais detalhes do que o outro, enfim. Mas é isso. E o último agora, eu espero que todo mundo esteja sentado e pronto, é o cavalo. Para quem não está acompanhando desde o começo, a ideia inicial era fazer um cavaleiro no seu cavalo. Eu não sei desenhar cavalo. Eu não quis me dar o trabalho de aprender a desenhar um cavalo. Mas eu achei que ia ser engraçado de ter essa narrativa também. De tipo, o personagem é um cavaleiro em treinamento. E roubaram o meio de transporte companheiro dele. E ele tá sem a porra do cavalinho agora. E o cavalo precisa existir, né? Ele precisa ter propriedades físicas. Vocês precisam ver ele. Obviamente que eu vou ter que fazer melhor no 3D. Mas esse é o cidadão. O nome dele é Rodante. E ele é fiel, fotogênico e muito pequeno. E. Que porra é essa, velho? E é isso. Para os que acompanham aqui, desde sempre, devem estar se perguntando: cadê o dragão? Não fiz esse trecho dele porque eu não gostei do design do dragão. Então, nem me dei o trabalho de preparar esse slide dele. Se a gente tiver tempo, eu vou revisitar o design dele, refazer melhor, aí eu preparo um materialzinho mais completo com tudo. Se der tempo, eu queria fazer um manualzinho também e tal, mas a ambição é muito grande, o tempo é muito curto e a inabilidade e inépcia são imensas. Mas enfim, esse é o, o cavalo. Cara, meu Deus, eu devia ter tido vergonha de botar isso, mas foda-se. E é isso. Tendo isso em mente, a gente atualiza o nosso status aqui. Finalizamos uma das verticais. Vencemos, gente. Acabou uma das etapas. A mais tranquila e a mais fácil de todas. Então agora eu vou voltar pro 3D. Eu comecei a fazer a blocagem só do personagem principal, só do Vigo. E a blocagem é a base da modelagem 3D. Então eu vou trazer para vocês já no próximo vídeo a explicação do que é isso, por que a gente faz isso. E se eu conseguir tempo, eu já quero fazer já definir melhor o modelo 3D já para deixar preparado para animação. Eu necessariamente preciso deixar pelo menos o personagem e um dos vilões prontos. O primeiro boss, o Cadiz, seria mais fácil de fazer. O segundo seria mais legal de fazer. E o terceiro seria o mais interessante, porque é o dragão e eu teria que fazer ele com o cavalinho. Quero fazer o cavalinho também, mas, assim, eu tô tendo que nivelar as expectativas e acertar o escopo das coisas. Porque toda semana que eu venho falar com vocês é uma semana a menos que eu tenho, e nem sempre é uma semana que eu consigo me dedicar 100% a fazer isso. E assim, enquanto eu estou aprendendo, eu estou fazendo também. E é por isso que muita coisa fica com resultado podre. Mas a ideia do projeto é essa mesmo. Estou aprendendo, estou compartilhando aqui com vocês. Aceito sugestões, críticas, recomendações, pics, doações, boas energias, preces, qualquer coisa. Porque eu acho que ajuda bastante a desenvolver aqui e ajuda a ter esse diálogo aqui com vocês. Mas enfim, estamos de volta aí na atividade. Semana que vem tem mais. Inclusive vai ser o primeiro vídeo do ano, né? Eu queria fazer uma coisa mais bacana, mas já digo pra vocês que eu não vou, porque não vai dar tempo. Então,
decorrer de janeiro eu tento fazer uma coisa mais legalzinha, fazer uma apresentação mais interessante, tentar trazer time-lapse do que eu tô fazendo, como tô fazendo, né? Em janeiro eu já vou conseguir fazer mais lives com mais frequência, mas é isso aí. De novo, muitíssimo obrigado, clã. Tamo junto. Falou, valeu.